Nosso convidado de hoje é Cláudio Castro, diretor da Sérgio Castro Imóveis. Oi, Cláudio Castro, que prazer receber você hoje aqui. É uma honra para nós ter a sua presença no nosso programa de entrevistas. Como é que vai você, Baiá? Muito feliz de estar vendo você aqui, mesmo que virtualmente, e o prazer é todo meu de estar prestigiando aí o seu programa, que várias pessoas têm comentado comigo que tem sido bastante interessante. Eu fiquei muito animado ao receber o convite de vocês aí para poder participar e, enfim, dar um insight que vocês quiserem que eu dê aí no assunto que vocês quiserem, que você sabe que eu sou muito versátil nos assuntos. É verdade. Cláudio, eu queria começar a nossa entrevista lhe perguntando como foi a sua entrada no negócio imobiliário. Baiar, a minha família atua no mercado imobiliário desde 1911, né? Meu bisavô começou com a Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, construiu o bairro do Grajaú, atuou na construção do bairro do Jardim Guanabara, construiu mais de 20 mil casas pela cidade, tudo entre a década de 10 e a década de 40. Teve diversos filhos, mas o grande herdeiro acabou sendo um neto, que foi meu pai, Sérgio Castro, com quem eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos aqui na imobiliária e, desde então, não parei mais. Meu pai sempre quis que os filhos atuassem aqui. Minha irmã trabalhou um período, meu irmão trabalha até hoje, foi quem começou trabalhando aqui primeiro. Eu vim para cá em 1995 e estou aqui desde então. Comecei trabalhando, fazia serviço de banco, fazia todos os serviços, fazia vistoria imóvel, colocava placa, atendia o telefone, e fui galgando o espaço, fui trazendo para dentro da empresa algumas das minhas paixões, como os imóveis históricos, os imóveis turísticos, coisa que eu sempre fui apaixonado por antiguidades, arte, arquitetura, e fui, aos poucos, adaptando o negócio às coisas que eu gosto. E tivemos muito sucesso, não só no que sempre a empresa fez, como também nesse tipo de negócio que eu gosto muito. Que bom, Cláudio. Me fala uma coisa também. O que você desenvolveu durante a pandemia para que os seus negócios não parassem? A gente viu que a Sérgio Castro Imóveis não parou durante a pandemia. Você desenvolveu alguma técnica específica, algum programa específico? Cara, nós trabalhamos ativamente durante a pandemia. Nos primeiros 2 meses foi realmente muito difícil, porque a empresa, apesar de ter todo o banco de dados online, todos os imóveis disponíveis pela internet, possibilidade de visitação aos imóveis com marcação por WhatsApp, tudo isso sempre teve. Mas, quando os imóveis são ocupados, os proprietários não queriam que as pessoas entrassem dentro dos imóveis, né? Então, houve, logicamente, uma grande baixa de venda e nos primeiros 2, 3 meses. E a locação foi muito difícil também, porque nós tivemos que conceder descontos, né? Porque nós atuamos em diversas frentes. Nós fazemos compra e venda de imóveis comerciais num departamento, compra e venda de imóveis residenciais num outro departamento, locação de imóveis de clientes e locação da nossa carteira de imóveis próprios, que é uma carteira boa também de imóveis próprios, principalmente na zona central e zona norte da cidade, onde a nossa atuação como proprietários é maior. Então, a gente criou o programa Visita Segura. Passamos a só anunciar para visita imediata imóveis limpos, higienizados, com o corretor devidamente paramentado, e colocamos em segundo plano os imóveis ocupados, porque estava muito difícil marcar as visitas. Foi a principal adaptação do nosso negócio, fora o que qualquer empresário teve que fazer, adaptações de custo, porque a rentabilidade caiu. A nossa renda de locação da carteira própria caiu quase 70%, porque tivemos que dar desconto para os inquilinos de comércio, cujos comércios, como, por exemplo, nós temos como inquilina a CVC, empresa de turismo. Eles demonstraram que a rentabilidade deles tinha caído. Então, a gente teve que conceder desconto. Então, qualquer inquilino que não era, basicamente, supermercado, banco e farmácia,
a gente teve que ouvir de alguma maneira o pleito e se adaptar ao pleito dos inquilinos também. Agora, no quesito da corretagem, da atuação direta com o público, da demonstração dos imóveis, nós criamos o programa Visita Segura e passamos a anunciar esse tipo de imóvel com mais frequência, entendeu? Muito interessante, Cláudio, muito interessante. Como é que você vê hoje o negócio imobiliário na cidade do Rio de Janeiro? A gente sente, assim, por parte do prefeito Eduardo Paes, uma vontade muito grande de ressurgir o centro da cidade. Você acha que ali está, na realidade, um diamante hoje do mercado? Nós temos um centro da cidade que é realmente central. Ele não é só central no sentido de localização geográfica e facilidade logística de locomoção para a Zona Sul, para a Zona Norte, para a Zona Suburbana, como também ele é central no sentido de que ele é o centro nervoso da civilização brasileira. A civilização brasileira, ela praticamente começa a evoluir de uma maneira mais rápida a partir de 1808 aqui, no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é o centro cultural, é o centro histórico da cidade. Além disso, por ter sido uma capital da República, é um lugar que tem toda a infraestrutura que nenhum outro centro do Brasil tem e poucos centros do mundo têm. Fala-se muito que em Paris se está a 15 minutos de qualquer meio de transporte, no centro do Rio você está a 5 minutos de qualquer modal de transporte. Para onde você andar, você tem qualquer modal de transporte, desde o helicóptero até o avião, até o VLT, o trem, o táxi, o ônibus, todos os meios de transporte, até as bicicletinhas cor de laranja você tem aqui no centro da cidade. Então, é impossível você ter transporte melhor e logística melhor do que no centro da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, ele é bonito, ele é arquitetonicamente rico, ele tem um visual do mar, da Baía de Guanabara, ele realmente é o lugar mais óbvio para que as pessoas que hoje moram em lugares ou distantes ou conflagrados, que infelizmente o estado do Rio de Janeiro tem esse problema, tem muito lugar conflagrado, e às vezes o lugar é bom. Eu dou sempre o exemplo de Vista Alegre, um bairro excelente. Você compra uma casa em Vista Alegre, num bom lugar, por 1.200.000. É muito bom Vista Alegre. Só que para chegar até Vista Alegre tem que atravessar a Avenida Brasil, tem que passar por lugares conflagrados, e a pessoa fica tipo ilhada. Apesar de ter um polo gastronômico maravilhoso na Avenida Braz de Pina, mas se o cara quer sair de lá para qualquer lugar, ele tem que passar por perigo. Será que muitas dessas pessoas não preferem, se houver infraestrutura, se houver empreendimentos bacanas, com capacidade de receber famílias, porque isso é uma coisa que é preciso que seja feito aqui no centro, será que se houver tudo isso, as pessoas não vão preferir morar num lugar mais central em todos os sentidos? Então, eu acho que esse projeto, o Reviver Centro, é muito acertado, mas é tão acertado que chega a ser até óbvio. É uma coisa óbvia. Você tem um potencial de escritórios e prédios históricos antigos, subutilizados, porque foram construídos magníficos arranha-céus na área do Porto, na Avenida Chile, em diversos lugares, que acabaram levando para eles essas grandes empresas que ocupavam esses prédios mais antigos. E você vai ter uma vacância lógica, porque você construiu, as pessoas foram para o melhor e deixam o que é um pouco inferior vazio. Aí as pessoas que estão no muito pior vão para esse médio, onde as grandes empresas estavam. E aí sobra os pequenos, muito antigos, e de propriedade super fragmentada. Porque você sabe, tendência mundial em qualquer centro é um prédio, um dono, seja um fundo, seja um banco, seja uma família, seja uma empresa familiar de administração de bens próprios. E o centro do Rio, como cresceu e se desenvolveu em meio a um período hiperinflacionário que o Brasil passou, ele tem condomínios com muitas salinhas de proprietários diferentes, razão pela qual esses condomínios às vezes não conseguem se unir e chegar a um acordo para se atualizar e receber e fazer investimentos para a sua própria melhoria. Então, esses imóveis ficam defasadíssimos. É nesses imóveis e nos sobrados antigos que vão surgir, a exemplo de Lisboa, por exemplo, os empreendimentos residenciais de médio e pequeno porte,
E os grandes vão surgir nos grandes terrenos que ficam na área portuária, que ficam na Cidade Nova, enfim, grandes terrenos que possibilitam a construção de grandes condomínios vindo dos modelos daqueles da Barra da Tijuca. Para você ter uma ideia, agora foi vendido em 30 dias o primeiro bloco do Rio Wonder, um lançamento que a Cury fez, comendável iniciativa da qual eu não fiz parte, então posso elogiar de forma isenta, que vão ser feitas 1.224 unidades em algumas fases na região portuária, junto a São Cristóvão, mas ainda na região portuária, e que vendeu em 30 dias 470 unidades, tendo sido apresentadas 2.800 propostas para se comprar 470 propriedades. E vim a saber agora que uma análise de renda dessas pessoas que compraram esses imóveis, a renda média dessas pessoas é de R$ 9.500, quase R$ 3.000 superior ao que se imaginava que seria, porque se achava que o primeiro... Eu não achava, mas o mercado achava que o primeiro comprador do Porto ia ser um comprador de classe média bem mais baixa do que acabou sendo. Então, provou-se um sucesso e vai ser e dar o esteio para que isso se aumente e efetivamente traga uma série de benefícios para o Rio de Janeiro como um todo. É verdade. Cláudio, você tocou aqui num ponto importante, que é esse novo conceito de apartamento que existe na Barra da Tijuca, enfim, Jacarepaguá, que é um conceito de apartamento autossuficiente, que tem piscina, que tem sauna, que tem brinquedoteca, que tem segurança. É muito diferente, por exemplo, dos imóveis que existem hoje na Zona Sul e na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Você acredita que esse novo modelo de condomínio resort, um pouco assim, é uma tendência do mercado? Claro, claro que é. Você tem família. Família prefere um lugar onde ela possa estar, ainda mais quando ela se muda para um lugar onde ainda não tem uma quantidade grande de residências, porque na Zona Sul você tem uma quantidade grande de residências, você se muda pelo local, aí você se filia a um clube ou frequenta a praia. Mas nós estamos falando do desenvolvimento de uma área de revitalização, que o cara vai se mudar para lá e ainda não vai ter nada praticamente quando ele chegar. Então, esse cara não vai querer se mudar para um lugar que ele vai olhar para um lado, para o outro e se ver sozinho, entendeu? Então, eu acho até que é condição sine qua non para que o negócio da residência no Porto saia, que ao menos os primeiros empreendimentos sejam desse tipo. Tá? Você tem, logicamente, esses empreendimentos iniciais são compactos, são apartamentos de 40, 50, 60 metros quadrados, e são bastante compactos. Mas eles são compactos porque o cara, ao sair do apartamento, ele tem uma vida completa naquele condomínio, entendeu? Agora, eu não acho que vai haver necessidade que tudo seja dessa maneira. Por exemplo, eu sou descrente da importância da vaga de garagem nos próximos anos. Isso não significa que porque eu, por exemplo, não abro mão de andar de carro, eu não ando de nada que não seja de carro. Porém, eu sei que isso é anacrônico, que isso é passado, que as pessoas não estão mais sendo dessa forma, elas estão felizes em pegar a bicicleta. Eu, se subir numa bicicleta, eu morro, mas o cara está feliz de pegar uma bicicleta, dar a volta, vai até, sei lá, vai até a Barra da Tijuca do centro de bicicleta. O cara gosta de andar no VLT, o cara gosta de andar no metrô, que são meios seguros, né? Eu acho que esse é o futuro realmente, está decrescendo a cada dia a importância da vaga de garagem. É lógico que esse empreendimento ao qual me referi, ele nasce num lugar um pouco mais distante do centro financeiro, embora centro. Então, eu acho que, por isso, ele tem toda essa infraestrutura. Mas eu acredito que, no futuro, nós vamos poder estar igual Lisboa, um sobradinho de 3 andares no Arco do Teles poder ser dividido em 3 apartamentos ou 4 apartamentos, sem vaga de garagem, porque o cara desce ali, faz tudo andando. O nosso centro tem restaurantes, o nosso centro tem museus, o nosso centro ele tem biblioteca, tem, enfim, história. Nós fomos a capital de um império europeu. Isso é uma coisa que, turisticamente, tem que ser utilizado. A monarquia
que existiu no Brasil pode trazer divisas até hoje para o Brasil, atraindo turistas interessados nesse tipo de turismo, que a gente sabe que faz fortunas em alguns outros países. E o que é mais exótico do que, por exemplo, um convento na Rua 1º de Março, onde morreu uma rainha europeia, Dona Maria I? Poxa, isso podia ser promovido. O próprio turismo religioso, nós temos belíssimas igrejas católicas e até umas 2 igrejas protestantes muito bonitas aqui no centro do Rio de Janeiro, poderiam ser abertas à visitação. Eu soube que o Rio Convention Bureau está fazendo um mapa das igrejas para poder promover esse tipo de turismo. Então, eu acho que essa proximidade de tudo faz com que seja possível o residencial também sem toda essa estrutura. Mas eu acho que o primeiro a ser feito, no momento em que o centro ainda é eminentemente comercial, o primeiro a ter sucesso vão ser esses grandes empreendimentos, entendeu? Ah, sim, sim. Cláudio, me diz uma coisa também que eu queria lhe perguntar. Você é também um homem público. Você nunca se descuidou da cidade onde você mora, de trabalhar por ela, de lutar por ela. Hoje você pertence a alguns conselhos, entre eles o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro. Pode nos falar um pouco sobre a sua participação na realidade como homem público, lutando em prol do Rio de Janeiro? Você sabe, Baia, uma das primeiras coisas que eu participei foi como presidente da Associação dos Embaixadores de Turismo, na qual você é o vice-presidente. E eu sou conselheiro da cidade, eu sou vice-presidente do Distrito Empresarial do Porto, sou diretor da Associação Comercial. Eu acredito que a gente tem que doar um pouco do que a gente recebe para a nossa cidade. Não só por acreditar na cidade, mas também porque se a gente tem negócio numa cidade, não lutar por ela e ela for para o beleléu, a gente vai junto, né? Então, é um interesse duplo, em que a cidade dê certo pela cidade e que a cidade dê certo por todos nós que temos investimentos na cidade, né? No Conselho da Cidade, eu atuei na criação do plano para os próximos 10 anos que a prefeitura fez, o plano de como a cidade vai se desenvolver, essa ideia de um supercentro. Atuei nesse plano, na discussão desse plano. Atuo também no gabinete de crise do prefeito Eduardo Paes para o centro da cidade, em que a gente acompanha todas as iniciativas de conservação, assistência social e urbanismo, para que o centro da cidade volte a atrair pessoas para trabalhar e comece a atrair pessoas para morar, porque uma lei dos anos 60 proibiu fazer prédios residenciais no centro da cidade e só foi ser revogada no governo do prefeito Conde. E, desde então, ninguém fez nada para trazer pessoas para morar aqui. Parece que só moram 45 mil pessoas no centro da cidade. Isso, de fato, é muito pouco. E eu acredito muito que esse trabalho em prol do centro é um trabalho em prol da cidade do Rio de Janeiro. Cláudio, muito obrigado. Eu queria lhe perguntar uma coisa também. Hoje está em voga o chamado síndico profissional. É ele que administra, na realidade, os prédios. Você acha que isso tem trazido algum alento, algum avanço na gestão dos condomínios e dos apartamentos? Olha, eu vou dizer para você o seguinte: tem sido uma tendência, mas, como todo profissional, há síndicos profissionais e há síndicos profissionais, né? Eu acredito que um edifício em que o dono seja síndico, tenha tempo para se dedicar e acompanhe de perto o que está sendo feito no prédio, talvez seja o ideal, na minha opinião. Eu, por exemplo, acho isso. Mas, se ninguém quer se dedicar, se ninguém tem tempo, realmente é muito melhor que se contrate um profissional adequado para fazer frente às necessidades que qualquer condomínio tem. Eu conheço vários muito bons e já topei com vários péssimos. O problema é o seguinte: lembre-se, muitas vezes os proprietários não são síndicos porque não têm tempo e não têm expertise. Quando pessoas que não têm muito tempo e não têm expertise contratam a pessoa errada, é pior ainda, tá entendendo? Então, eu acho que as pessoas que não têm tempo e não têm expertise têm que pesquisar muito bem no mercado
porque eu, por exemplo, já assumi como síndico um edifício que tinha um síndico profissional, um imóvel onde nós temos propriedade, lá, um prédio onde temos propriedade, e quando eu cheguei lá, os extintores de incêndio tinham vencido em 1975. O cara tinha ficado 5 anos como síndico profissional e tinha extintor vencido em 1975. Então, eu digo, há profissionais e há profissionais. Cláudio, eu queria também lhe fazer uma pergunta, agora um pouco mais pessoal. Você é um homem que gosta muito de viajar, que gosta Sim. muito de receber, que gosta desse convívio com pessoas, que gosta de conhecer novas culturas. As suas viagens normalmente são não convencionais. Como é que esse Cláudio tem se comportado durante a pandemia com tantas restrições? Eu fiquei muito chateado com tudo isso. Por exemplo, nesse período que teve essa pandemia, eu tive desmarcada a viagem para Singapura, viagem para Jordânia, tudo isso desmarcado. Los Angeles também, que eu gosto de ir, porque eu sou viciado na Disneyland. Então, foi um período desagradável, mas eu ainda consegui ir em dezembro para Cartagena. Eu, apesar de ter passado dificuldades com esse negócio da Covid, que eu tive o problema da Covid, fiquei 30 dias internado, entubado, etc., mas não faz a minha cabeça morrer de medo de nada, nunca fez. Para o bem ou para o mal, seja lá como alguém possa qualificar isso, nunca fez bem a minha psique esse negócio. Então, eu voltei, a partir do momento que eu fiquei plenamente habilitado, eu voltei à minha vida normal de trabalho presencial, não acredito em home office, acho que home office só funciona para trabalho estritamente intelectual e de pessoa organizada. Tá? Para mim, para o funcionário administrativo padrão, home office é férias. Eu não vejo os funcionários trabalhando da mesma maneira. Agora, se é um trabalho intelectual, um advogado, um contador que pode trabalhar de casa, eu acredito que não faça muita diferença. Mas no meu trabalho, que é um trabalho de vendas, as oportunidades surgem das conversas paralelas que a gente tem. E quando eu marco uma teleconferência com alguém para discutir a rebimboca da parafuseta, eu só discuto a rebimboca da parafuseta, não tem essa conversa paralela. E essa conversa paralela é que dá venda. E por isso eu não desprezei nenhuma oportunidade de estar presencialmente em nenhum lugar, em nenhum momento, mesmo depois do problema que eu passei, que eu estou cansado de saber que a doença é real, é um negócio muito sério, etc. e tal, mas eu não consigo me adaptar a esse tipo de vida. Então, logicamente, eu não recebi mais em casa, mas todos os momentos em que eu pude estar na rua para poder fomentar os negócios que são não só a minha fonte de renda, como também a minha paixão, eu estive. Cláudio, olha, parece, não é? Um mosquitinho me contou que a grande rentrée dos embaixadores do Rio vai ser com uma exposição lá na Casa de Laranjeiras da Lu Valença. É verdade isso? É verdade, com certeza. Parece que vai ser em novembro, se eu não me engano, né? Vamos fazer lá com as medidas de segurança, mas eu acho que já é hora de começarem os reencontros, as pessoas já vacinadas, como eu, as pessoas que estão imunizadas, têm que começar a viver, porque essa doença não vai acabar. Então, a gente tem que se adaptar. No futuro, talvez, tomar mais vacinas e mais coisas e mais prevenções. A ciência agora está tendo tempo de entender esse negócio que surgiu de repente, e nós temos que aceitar que isso agora faz parte da nossa vida e a gente vai vivendo conforme as possibilidades e voltando os reencontros, porque a riqueza da vida está nos encontros. Com certeza, Cláudio. Que bom receber você hoje aqui. Foi um prazer conversar com você. E eu queria que, por gentileza, você tecesse as suas considerações finais. Foi um prazer, sempre um prazer estar colaborando com você em todas as suas iniciativas. E estamos aí à disposição para colocar a nossa associação de volta nos eixos dos encontros e fazer as coisas acontecerem. Entrevistas com Bayard Boiteux recebeu hoje o empresário Cláudio Castro, que nos trouxe informações vitais sobre o ressurgimento do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Nosso próximo entrevistado será André Melo, da ONG Nós Projeto Social.
Até uma próxima. Muito obrigado.